Enquanto as crianças vão saindo, eu quero convidar você então a abrir aí a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, está lá no começo da Bíblia. Deuteronômio. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. No capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 12
até o versículo de número 19, e se você tiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar com alguém que esteja aí do seu lado, compartilhando aí esse texto, que vai ser fundamental para a palavra que Deus vai estar falando ao seu coração. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 12, é um texto que fala sobre uma exortação à obediência. Exortação quer dizer chamar atenção, né? Então aqui Deus está chamando a atenção para que se observe a obediência. Então no versículo 12 em seguinte fala assim: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem. O livro de Deuteronômio, ele é um livro muito interessante, porque ele vai estar repetindo muitos textos que fazem parte do livro de Levítico, por exemplo, né? Principalmente o livro de Levítico. Então, existem muitos textos que são uma repetição, mas não é que está repetindo, né? A palavra de Deus nunca é repetitiva. A nossa oração, Jesus nos ensinou, quando orar, para a gente não usar de palavras repetitivas, né? Então, Jesus nos ensinou a falar com Deus, para que Deus também possa falar conosco. Também a sua palavra, a palavra de Deus nunca é repetitiva, ela sempre tem um propósito, ela sempre é lançada com um propósito definido. E qual que é o propósito, então, desse livro de Deuteronômio? É que aquela primeira geração, aquela geração que teve as primeiras experiências com Deus, que é aquela que saiu do Egito, porque você veja bem, eles ficaram lá no Egito 430 anos. Então, eles se dispersaram um pouco, eles não conheciam mais todas as coisas a respeito de Deus. São muitas gerações que nasceram no Egito. Então, quando eles saíram do Egito, eles saíram
e eles começaram a conhecer a Deus novamente, através das experiências que eles foram tendo com Deus, né? Desde ali, os sinais que Deus fez no Egito, a abertura do Mar Vermelho e depois as experiências no deserto. Só que agora aqui, essa geração, ela já não existe mais, né? Já passaram 40 anos, e aquela turma, ela ficou no deserto. Agora aqui são os filhos deles, são aqueles que foram nascendo no deserto, que foram então, ali, formando essa nação tão gloriosa. E durante as experiências do deserto, esta geração, que não havia vivido os primeiros milagres, eles então estavam um pouco confusos de como servir a Deus. Então Moisés, ele vai fazer aqui, justamente nesse livro de Deuteronômio, ele vai falar de novo, né, o que foi falado para a primeira geração. Ele vai repetir, ele vai falar. Então ele vai ensinar essa nova geração, que agora está quase entrando na terra prometida. Então ele vai ensinar a esta geração a servir a Deus, e ele vai ensinar essa geração a conhecer Deus, porque não dá para servir a Deus sem conhecer Deus. E hoje nós temos muita gente querendo servir a Deus e servindo a Deus, mas não sabe como servi-lo. Jesus falou isso, né, para aquela mulher samaritana. Jesus disse para ela, falou assim, olha, ele se referindo aos judeus, ele disse assim, nós sabemos a quem nós servimos, mas vocês não sabem, vocês não conhecem a quem vocês estão servindo. Então, naquele momento era por causa de uma nova geração, mas hoje, por causa do quê, hein? Que a gente já não está mais sabendo como servir a Deus, porque tem muita gente falando do que não sabe, muita gente falando baseado no que pensa. Então a pessoa fala assim, eu acho, mas a Bíblia não pode achar, a Bíblia tem que ter certeza, né? Muitas pessoas, por exemplo, dizendo assim, eu penso, né? Mas não adianta o que a gente pensa, a gente precisa saber o que é que Deus pensa, né? Então, a gente observa que hoje nós temos uma confusão, e muitas pessoas, então, elas gostariam de estar servindo a Deus, elas gostariam de estar adorando a Deus, e elas estão fazendo alguma coisa, mas de repente não é aquilo que Deus deseja que faça, né? Então, por isso que Moisés aqui, ele está dizendo isso no versículo 12, agora pois, ó Israel, o que o Senhor te pede? Essa é uma pergunta interessante, para nós hoje, por exemplo. Eu quero servir a Deus, então, e o que o Senhor pede para você? O que o Senhor requer de você? O que o Senhor espera para que Ele possa dizer assim, olha, aquela pessoa lá, ela me serve, né? Então, a gente pode até achar que está servindo a Deus, mas você viu aqui, no versículo 17, ele fala assim, pois esse Deus da Bíblia é o Deus dos deuses. Então quer dizer que existe um Deus? Existe, mas também existe deuses, e muitas coisas que se ensinam hoje, é o que se deve fazer a esses deuses, com D minúsculo, mas às vezes não é o que se precisa fazer para esse Deus com D maiúsculo, que está aí no texto. Então veja que ele está dizendo aí que esse nosso Deus, Ele é o Senhor dos... Então muita gente ensina o que se deve fazer aos senhores, mas nós precisamos aprender o que nós precisamos fazer ao Senhor, né?
Então ele vai dizendo, ele vai narrando isso, ele vai falando o que Deus espera de você, o que Deus requer de ti. E aí ele fala assim: não é, por um acaso não é que você, né, no versículo de número 12, não é que você tenha temor dele? Então veja que o temor é uma maneira de nós servirmos a Deus. Mas como que nós vamos temer um Deus que hoje, quando se fala dele dizendo que ele é amor e que tudo pode? No que eu vou temer um Deus que deixa tudo, que aprova tudo? Se eu levanto a mão, ele aprova. Se eu levanto o pé, ele aprova. Se eu falo A, ele aprova. Se eu falo C, ele aprova. Então, no que eu vou temer esse Deus? Então, o povo hoje já não sabe mais no que temer. Ninguém teme mais a Deus. Ninguém teme mais, né? Então, mas Moisés está dizendo aqui para essa nova geração, é necessário, eles também não sabiam mais como temer a Deus, né? E aí Moisés fala assim, né, não é que temas ao Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos? Mas que caminho? Então, é assim que teme a Deus, é assim que a gente adora a Deus, é assim, andar no caminho dele. Mas que caminho? É o caminho que a gente conhece, é o caminho da libertação, é o caminho da cura, é só o caminho que a gente conhece. Que caminho? Libertação e cura, e prosperidade, é o caminho da é assim que eu sirvo a Deus. Eu quero que Deus prospere a minha vida, eu quero que Deus me cure de todas as enfermidades, e eu quero que Deus me liberte de todos os perigos. É assim, são esses caminhos só que a gente hoje conhece. Mas não são esses caminhos que Deus espera que a gente o sirva. Não são, né? Então ele fala aí, né? E além de você temer e além de você servir nos seus caminhos, não é importante que você o ame? Será que não é importante? Ou, porque hoje nós temos esse ensinamento que nós temos que nos amar. E Deus tem que nos coroar, né? Deus tem que nos fazer pequenos deuses. Deus tem que nos atender. Deus faz aquilo e Deus corre lá. É Deus que corre. Deus vem aqui, Deus vem aqui. Deus vai lá e Deus vai lá. Então, a gente hoje serve um Deus que deve nos amar, enquanto a Bíblia nos ensina que nós devemos amá-lo acima de todas as... E aí ele vai dizer aqui como que nós devemos amar. Olha aí, ele fala assim, de todo o teu coração e de toda a sua alma. Está vendo aí? De todo o seu coração e de toda a sua alma. E como que a gente serve a Deus, o Deus da Bíblia? Versículo 13, guardando os mandamentos. Mas que mandamento? Que mandamento, igreja? Que mandamento? Eu não conheço nenhum mandamento, pastor. Ninguém fala mais. A turma fala na internet um monte de coisa, mas não fala de mandamento que Deus manda. Não fala que Deus manda. Fala que Deus prospera, fala que Deus faz, Deus, mas não fala dos mandamentos de Deus, né? E além dos seus mandamentos, também é necessário para a gente poder servi-lo, os seus estatutos. Mas estatuto, o que é estatuto? Nem sei o que é estatuto, ninguém sabe. Que hoje te ordeno, e isso aí, olha, temer a Deus, fala comigo, temer a Deus, andar no caminho de Deus, e ter amor a Deus, guardar os mandamentos, e o estatuto de Deus, é o necessário para o nosso bem. Olha o que está escrito aí, é necessário para o nosso bem. Então, veja que Josué, se você abre lá, por exemplo, no livro de Josué, um pouquinho para frente aí, Josué capítulo 1,
versículo de número 8, quando Josué vai começar a servir a Deus, né? Então Deus fala assim para Josué: olha, Josué, você vai começar a me servir, Josué, então é assim que eu quero, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Diga, é assim que Deus quer. Então, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha aí, depois de meditar de dia e de noite, aí sim, depois de você me servir do jeito que eu quero, então farás prosperar o teu e serás bem. Então, a Bíblia tem a doutrina da prosperidade? Tem, mas a doutrina da prosperidade não é para quem pede, a doutrina da prosperidade é para quem serve. Amém, irmão? Deuteronômio capítulo 6, vai lá, Deuteronômio um pouquinho antes, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 9, fala assim, ó, Deuteronômio 6, versículo de 6 a 9, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Então, essa palavra, presta atenção, ó, esta palavra, olha só, você já escutou muitas mensagens, eu não sei onde elas estão, onde você colocou elas, mas cada mensagem que você recebe, cada palavra, por isso que isso aqui não é para ficar jogando no vento, isso aqui não é para a gente ficar, né, usando como se fosse figurinha de álbum, não, as coisas de Deus são sagradas, amém, irmão? Elas não são comuns. Hoje, o inimigo está tentando tornar ela comum a ponto de vulgarizá-la, a palavra está sendo vulgarizada, Deus está sendo tudo, a igreja está sendo vulgarizada, mas não, a palavra, Deus e a igreja é santo, amém, irmão? É santo. Então veja que cada palavra que a gente recebe de Deus, como esta que você vai receber aqui hoje, você tem que ter a responsabilidade e o cuidado de guardar onde? Seu coração. Mas tem gente que perde, tem gente que já perdeu a palavra da sexta, tem gente que já perdeu a palavra de domingo passado. Ah, pastor, mas eu não tenho cabeça para marcar. Mas os interessados, quando não tem cabeça para marcar, marca num caderno, marca num papel, entendeu? Os interessados, quando a gente tem interesse, a gente marca na mão, a gente marca, entendeu? Então vai do seu interesse. E isso é o que deu para que Deus possa falar assim, Ele me serve. Então Deus vai dizer isso quando você guardar a palavra dEle que lhe foi lançada, que lhe foi pregada. Então veja, ó, Ele fala aí, ó, estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Isso. Tu as inculcarás aos teus. Então veja, diga assim, elas vão estar no meu coração, e eu vou colocar elas nos meus filhos. E quando a palavra fala aí, ó, e as inculcarás, o que é isso aí? É abrir a cabeça do teu filho, abrir a cuca dele e botar lá dentro. Ah, mas eu não quero mamãe, eu não quero papai. Então você abre a cabeça dele e bota lá dentro, inculca, dá um jeito de inculcar, né? E delas falarás quando eu puder, quando me der oportunidade. Não, dela você vai falar
sempre assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Diga, em tempo e fora de tempo. Você sabe o que significa isso? Falar a palavra em tempo e fora de tempo. Em tempo é quando você, por exemplo, em tempo é difícil. Em tempo é difícil. Vou falar primeiro fora do tempo. Fora do tempo é quando você fala hoje e a pessoa vai precisar amanhã. Então hoje você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser para ela, que ela vai ouvir. Ela vai ouvir você falar, né? Por quê? Porque está fora de tempo. Mas se você falar em tempo, na experiência que a pessoa está, ela vai falar que é indireta. Ela vai falar que você está jogando indireta, ela vai falar que você está usando a palavra. Então, é difícil falar em tempo. Às vezes as pessoas não aceitam. Mas ainda assim, você não vê? Você vai ver na Bíblia alguns irmãos na fé que foram falar a palavra em tempo e por causa disso eles foram presos. Eles morreram. Eles foram lançados na fornalha. Eles foram lançados na caverna do leão. Por quê? Porque eles falaram em tempo ou fora do tempo? Em tempo, em tempo. Então a Bíblia fala que nós servimos a Deus quando a gente fala a palavra, quando precisa falar. Amém, irmão? Então é assim que você serve a Deus. E aí Moisés então vai usar Deuteronômio. E Deuteronômio então, se você for estudar o livro, você vai ver assim que no começo, olha o que Moisés vai fazer, é o que você precisa fazer com a sua futura geração, ou talvez com você. Por isso que ele fala aqui, ó, põe no teu coração e inculca nos teus filhos. Então, se você já tem, você vai fazer isso com os teus filhos. Se você não tem, você vai fazer isso com você. Então, Moisés, ele vai fazer justamente o que Deus está pedindo aqui. Como que ele faz? Ele começa primeiro contando a história de Deus para Israel. Você conhece a história de Deus? Você precisa conhecer a história de Deus. Ou, quando muito, se você não consegue, por exemplo, conhecer toda a história. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu sabia que eu precisava conhecer a história de Deus, mas eu tinha uma fome muito, muito grande. Eu sempre fui meio apressado com as coisas, né? Então eu falei, puxa, eu preciso dar um jeito aqui de eu me alimentar com alguma coisa consistente antes de eu ter que estudar tudo. Então, antes de você estudar tudo, antes de você estudar toda a história de Deus, você pode conhecer a história de Jesus, por exemplo. Você pode começar pela história de Israel, começou pela história de Deus. Nós podemos começar pela história de Jesus. Por quê, pastor? Porque é Jesus que nos leva a Deus. Amém, irmão? Agora, você conhece a história de Jesus? Então, Moisés está dizendo aqui, para a gente poder servi-lo, nós precisamos conhecer a história, nós precisamos saber por que ele veio, nós precisamos saber por que ele ensinou essas palavras, por que ele foi crucificado, por que ele ressuscitou. Nós precisamos conhecer a história. Então a Bíblia fala que você não pode servir um Deus um Deus desconhecido, um Deus que você... Nós já não temos imagem, temos? Não temos. Então, nós temos a história. Então, nós precisamos conhecer a história de Deus. E a história de Deus vai nos ensinar, né? A história de Deus, a história de Jesus, vai nos ensinar a servir não somente um Deus verdadeiro, mas servi-lo da maneira correta, porque esse Deus não se dá para servi-lo com imagem. Não dá como os outros têm imagem, os outros têm lugares. As pessoas precisam ir naquele lugar para servi-lo. A pessoa faz uma imagem e coloca dentro da casa dela, mas o nosso Deus não é um Deus de imagem. O nosso Deus é um Deus espírito. Amém, irmão? Então, como que eu vou servir um Deus espírito? Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que é crente, mas é idólatra.
ainda serve objetos. Tem gente que faz da Bíblia uma idolatria. Tem gente que faz da igreja uma idolatria. Tem gente que faz das coisas de óleo, de sal, de fita vermelha, amarela, sei lá que cor, no meio evangélico, camiseta, manto. Então tem muita gente que está servindo o nosso Deus, o Deus da Bíblia, de uma maneira idólatra, mas Deus não recebe. Porque quem conhece Jesus e quem conhece Deus, vai descobrir que esse Deus, ele quer ser servido através de relacionamento. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo. Relacionamento, todo dia, toda hora, não é só de domingo, não é só de sexta, é de segunda, é de terça, é de quarta, é de quinta, todo dia foi o dia que o Senhor fez para nós, amém, irmão? Então é relacionamento. Então quando você vai descobrir Jesus, você vai descobrir que na Bíblia um dos nomes dele é como Emanuel. Emanuel é Emanuel, que a Bíblia fala assim, que quer dizer Deus conosco. Relacionamento, irmão. Então esse nosso Deus é um Deus, como lá no Salmo 115, fala assim, né? Que o ídolo, ele tem boca, mas não, tem mãos, mas não, tem pés, mas não, e assim vai. Mas o nosso Deus tem boca, fala. O nosso Deus tem mão, mas alcança. Tem pé e anda. Amém, irmão? É por isso que a gente não carrega ele no pescoço. A gente não carrega o nosso Deus no pescoço, a gente não carrega o nosso Deus no pulso, a gente não pendura o nosso Deus no carro, a gente não pendura o nosso Deus na parede. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo. Ele anda como eu ando, ele anda como você anda, fala como você fala e age como a gente age. Levanta a mão e diga, fala, o meu Deus é vivo. Não sou eu que carrego ele, é ele que me carrega. É ou não é, irmão? É isso aí. Então, é um Deus de relacionamento. Então, Moisés ele vai ensinar exatamente isso. Em Deuteronômio, desde do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai ensinar isso aí. Um Deus de relacionamento, um Deus de aliança. E aí, veja bem, do capítulo 5, para aqueles que não conseguem guardar no coração e estiver anotando, do capítulo 5 ao capítulo 11, ele vai contar para essa geração o que aquela primeira recebeu de Deus. O quê? Diga, os mandamentos. Então ele vai repetir, do capítulo 5 até o capítulo 11, ele vai repetir os mandamentos. Mas que mandamentos que ele vai repetir? Os mandamentos que a primeira recebeu, lá em Êxodo, vai lá em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Então veja que para servir a Deus, precisava conhecer os mandamentos. Mas hoje não precisa mais, o pessoal fala que nós não estamos mais na lei. O pessoal fala que nós estamos no quê? E não tem mais mandamentos, você acredita nisso? Não acredite. Não acredite, porque não é verdade. Antes de eu ler os mandamentos com você, primeiro eu vou mostrar para você que continua valendo e que você precisa deles, muito embora, veja, você serve a Deus, mas você não lembra deles. Você não conhece eles, né? Mas olha, antes, deixa marcado aí, mas vamos ver se a gente precisa mesmo, né? Porque se não precisar, a gente nem lê. Por que nós vamos ficar gastando tempo com uma coisa que a gente não precisa? Mas vai lá em Mateus, capítulo de número 5.
Mateus capítulo de número 5. Olha o que Jesus fala no versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, nem para negá-la, nem para jogá-la fora, mas ele fala aí, vim para cumpri-la. E aí ele fala assim, porque em verdade vos digo, presta atenção nessa palavra, ó. Olha o que o pessoal faz com a palavra de Deus, ó. Até que o céu e a terra passem, nenhum i, que é uma letra do alfabeto, ou um tio, que é uma outra letra do alfabeto, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, olha só, aqueles que revogar, aqueles que tirar, aqueles que destruir, e além de tirar, destruir, e ensinar aos homens que não existe mais, que está tirado, será considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos... Então vamos lá, lei e graça, olha o que Jesus fala aí, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos, lei, não matarás, é mandamento ou não é mandamento? É, e quem matar será sujeito de julgamento. Agora, olha o que Jesus fala aqui, ó. Joga isso fora, isso aí, não, ele não fala isso, ele fala assim, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Aí, veja bem, vira a página para você ver, versículo 27. Ele vai dizer assim, ó, ouvistes o que foi dito no mandamento. Não adulterar, mandamento. Aí ele fala assim, eu, porém, vos digo, não vale mais? Vale. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. E aí vai afora. Depois você vai lendo aí, e ele vai falando os mandamentos. Então veja que os mandamentos... as pessoas falam assim, não, nós não estamos mais na lei cerimonial, nós não precisamos fazer a lei cerimonial judaica, as festas judaicas, nós não precisamos usar o paramento judaico, nós não precisamos mais fazer sacrifício, você não precisa mais matar cordeiro, você não precisa mais matar novilho, você não precisa mais trazer oferta de farinha. Então, essa parte, a lei cerimonial, ela foi abolida. Nós não precisamos mais. Por quê? Porque todas estas coisas se cumpriram em Cristo. Amém? Porque agora Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Mas os mandamentos não. Os mandamentos nós ainda precisamos observar. Bom, então se Jesus disse que nós precisamos observar, vamos ler os mandamentos. Vamos ler. O primeiro mandamento, por exemplo. Qual é o primeiro mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então isso aqui você tem que guardar no seu coração. E você tem que inculcar na cabeça de quem? Dos seus filhos, que para servir a Deus, precisa conhecer os mandamentos. Então fala assim, ó. Primeiro mandamento, não terás outros deuses. Amém? Fala assim, não terás outros deuses. Primeiro mandamento.
Segundo mandamento, fala assim: não farás imagem de escultura. E depois você lê em casa o restante. O terceiro mandamento, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, lembra-te, aqui para os judeus está escrito assim, ó, lembra-te do dia do sábado, mas Jesus desbancou o sábado, que ele falou assim, olha, não é o sábado, mas eu sou o sábado. Mas o mandamento continua. Esse mandamento, como é que ele continua? Ele fala assim, ó, lembra-te do dia de descanso. Lembra-te do dia de descanso. Esse quarto mandamento. E tem muita gente que pula ele hoje, porque nós guardamos sábado? Não. Mas nós precisamos guardar o dia de... Por quê? Porque o dia, diga assim, porque o dia de descanso não é meu, é do Senhor. Aí esse dia de descanso pode ser qualquer dia, pode ser a segunda. Mas então, se o seu dia de descanso é a segunda, então a segunda não vai ser dia de banco, não vai ser dia de correria, não vai ser dia de poupar tempo, não vai ser dia de repartição. Se o seu dia de descanso é a segunda, então a sua segunda é de quem? É do Senhor. Quem entendeu a palavra? Mas o mandamento continua, mas não pode rodar. Não pode rodar, não pode ir direto. Fala para o irmão, não pode ir direto, irmão. Quinto mandamento, versículo 11: honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Versículo 13. Sétimo mandamento, versículo 14, não adulterarás. Oitavo mandamento, versículo 15, não furtarás. Nono mandamento, versículo 9, não dirás falso testemunho. Décimo mandamento, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva da tua próxima, nem o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo. Aqui agora seria o carro do teu próximo, o celular do teu próximo. Alguém tem jumento aqui? Então, nem coisa alguma que pertence ao teu. Então, mas esse mandamento aqui hoje, ó, né, no meio evangélico, está totalmente esquecido, porque está uma competição. Eu estou falando bobagem? Está uma competição. E os próprios púlpitos alvoraçam essa competição. Você tem que ter mais do que o outro, você tem que fazer mais do que o outro, você tem que ser... Meu Deus! Mas por que está assim? Porque eles não conhecem a Deus. Amém, irmão? E você precisa conhecê-lo, e você precisa ensinar a respeito desse Deus à sua próxima geração. Do capítulo 12, veja bem, olha que coisa interessante, do capítulo 12 de Deuteronômio até o capítulo número 26, ele vai ensinar aqui, coisa tremenda. Ele vai ensinar código de conduta para os servos do Senhor. Você pensa que nós não temos código de conduta? Você pensa que a igreja evangélica, cada um faz o que quer? Não. Você pensa que na igreja evangélica cada um é dono de si? Não, nós temos código de conduta. Entendeu? Mas hoje, como a igreja, por exemplo, ela não exerce mais autoridade de disciplina, de exclusão. Então, veja bem, por quê? Porque juridicamente a igreja, ela já começou a ser mordaçada. Pode dar um glória a Deus. Mas glória a Deus, porque a igreja porque Jesus está voltando, irmão. Aleluia. Então veja, a igreja, ela já começou a ser amordaçada, então ela não pode mais exercer certos tipos de disciplina, mas nem por isso a conduta está liberada.
Moisés vai falar para o povo, falar, não, nós somos servos de Deus. Fala para quem está, fala, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Então tem um regimento de conduta, de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos nos tratar, e também tratar as pessoas que se relacionam conosco. Tem um código de conduta, de como nós devemos viver, das atividades que nos são lícitas em trabalhar, e fugir daquelas que são ilícitas, de nós sermos responsáveis com as nossas dívidas, responsáveis com a nossa palavra, é código de conduta a palavra. Você não sabe não? O que a palavra de Deus fala? Que a nossa palavra tem que ser mais ou menos? A nossa palavra tem que ser vou ver? Não, a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não? Não. Código de conduta. Tem código de conduta para se vestir. Mas como, pastor? Decentemente, fala, decentemente. Tem código de conduta de respeito. Uma irmã tem que respeitar a outra irmã. Um irmão tem que respeitar outro irmão. As senhoras têm que respeitar os maridos das outras. E a Bíblia fala que é código de conduta, cada um tem o seu marido. Ninguém usa marido de ninguém. Ninguém usa. Ninguém usa. Cada um tem o seu marido. Cada um tem ninguém usa a esposa de ninguém. É código de conduta no meio do povo de Deus. É código de conduta um homem casado, por exemplo, não andar com uma mulher casada junto, num carro, deu carona. É código de conduta. Entendeu? É código de conduta, por exemplo, se um líder, um pastor, um obreiro, um irmão vai na casa de alguém e o marido não está lá, a gente não entra. A gente não entra, a gente volta depois. E se uma irmã vai e a esposa não está lá, aí a irmã não entra, ela volta. Moisés vai falar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Você ficou contente, não ficou? Eu sei que você ficou. A gente reluta, mas a gente gosta, fala a verdade. Levanta a mão, fala, eu gosto, Deus, eu gosto. Porque Deus é organizado, Deus não é bagunçado. Então nós não podemos bagunçar as coisas de Deus, não podemos. Então, eu sirvo a Deus, mas então você tem que aprender código de conduta, você tem que andar por aí, como andou o profeta para aquela mulher que saiu, chamou o marido, ela chamou o marido, e disse assim, meu bem, vem cá, vou te mostrar aquele homem lá. Já pensou você falar isso para o seu marido, vem cá que eu vou te mostrar aquele homem, ele vai quebrar você no meio. Mas ela falou assim, vem cá que eu vou te mostrar, que está vendo aquele homem lá? Ele falou, estou vendo, falou bravo para ela, estou vendo. Aí ela falou assim, lá vai um santo homem de... Ele tinha código de conduta. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Então, para servir a Deus, eu preciso ler, mas está só em Deuteronômio? Não, também está no Novo Testamento, mas começa aqui, então você tem que aprender a ler, né? A como você falar. Então, por exemplo, código de conduta, a gente pode murmurar? Mas murmura, né? Vixe! É verdade. Então, veja bem, é código de conduta essas coisas. E a gente precisa, é para servir, isso aí é para servir a Deus, irmão. É para servir a Deus. Aí, do capítulo 27 ao capítulo 30, ele vai ensinar para Israel que esse Deus com D maiúsculo, esse Deus na Bíblia, né? Para poder servi-lo, então veja bem, existe para aqueles que o servem bênçãos e maldições. E aí ele vai usar
dois montes, um na frente do outro, e ele vai exemplificar, ele vai fazer uma tipologia. Esse aqui é o monte da maldição, e esse aqui é o monte da bênção. E aí, quando ele vai falar a bênção, ele sobe em cima do monte da bênção, e ele fala todas as bênçãos para o povo. E quando ele vai falar as maldições, ele vai lá no monte das maldições, e ele sobe lá, e ele vai falar de todas as maldições para o povo. Então, hoje, esse Deus não existe mais. Hoje, esse Deus só abençoa. Só abençoa, só abençoa. Fala para o irmão, fala, é só love, irmão, é só love. É só love. É só love. Mas você não tem medo de Deus? Aí a pessoa fala assim, não, Deus é amor. Antigamente quem falava isso eram os hippies, né? Paz é amor, paz é amor. Agora é os crentes, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Tudo Deus é amor. Mas olha, se você abre aí para você ver, ó. Deuteronômio 27, para você ver, ele vai mostrar. Então, isso aqui todo pastor deveria mostrar para a igreja, que esse Deus que você serve é um Deus que abençoa, mas toma cuidado que ele também amaldiçoa. Tem que tomar cuidado. Veja aí para você ver. Olha lá, o monte da maldição, capítulo 27, versículo 11. Como é que chama esse monte? Fala assim, Monte Ebal. Monte Ebal. Aí ele vai falar. Então Moisés subiu lá no Monte Ebal, e aí fala assim, ó, Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando vocês passarem o Jordão, para nós, né? Quando você entrar na igreja, quando você se tornar um servo de Deus, tem servo de Deus aqui, serva de Deus? Então essa palavra é para você, ó. Quando você se tornar um servo de Deus, estarão então, ele fala assim, ó, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Estes serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal. Então veja que sobre o mesmo povo existia a bênção e existia o quê? Maldição. Então, quando que a gente servindo a Deus, a gente tromba com a maldição? Olha aí, ó, vamos ler rapidinho, ó. Versículo 15. Está escrito na Bíblia, ó, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Então, por exemplo, o idólatra, né? Ele é idólatra, mas Deus já se desagrada dele. Agora você imagina aquele que serve a Deus, colocando dentro da sua casa imagem de escultura, imagem de fundição. Imagina, por exemplo, você que serve a Deus colocando no seu carro uma fitinha vermelha, porque hoje tem muito crente que coloca fita vermelha, usa no pulso, fita vermelha. Imagina você colocar na porta da sua casa um versículo bíblico, pastor, mas é versículo bíblico, mas você está com superstição, você está colocando o versículo como superstição. O camarada, ele está com o carro, né, na porta de um estabelecimento indevido, não é isso? E ele tem um versículo, ele está na porta de uma, você vê às vezes carros estacionados em casas noturnas, em boates, com versículo bíblico. É idolatria da palavra. Então essa pessoa vai ser abençoada, ele está evangelizando? Não, ele não está, ele está brincando com Deus. Por quê? Porque ele não conhece Deus, porque ele conhece o Deus que é só love. Só love, mas Deus também pode corrigir. Amém? Então vai ser abençoada essa pessoa? Não, essa pessoa vai ser maldita. Maldita a pessoa que colocar na sua vida imagens de escultura e de fundição. Versículo 16: maldito aquele que desprezar seu pai, ou desprezar sua mãe. E ele ainda fazia o povo dizer, olha, ele fala assim, ó, e todo o povo dirá, ó, e o povo dizia, amém, o povo concordava, tudo certo.
Maldito o que mudar os marcos do seu próximo. Entendeu? Maldito aquele que tenta levar vantagem. Maldito aquele que muda os marcos, que muda os limites, né? Então, versículo de número 18: maldito aquele que fizer o cego errar. Maldito aquele que ensina a palavra de maneira errada. Maldito aquela pessoa que fala assim: não, agora não tem mais lei, não, agora estamos na graça. Não, e não precisa tanto assim, não, e não é assim, não, isso aí é coisa de gente quadrada. É um monte de gente pregando esse evangelho fácil, mas o céu ainda continua para alcançá-lo, tendo um caminho, o quê? E a porta dele também é o quê? Eu não sei onde que esse povo está querendo entrar, nesse caminho largo, no caminho que tudo pode, no caminho, né? Mas, então a Bíblia fala: maldito aquele que faz o cego errar, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro. Não tenho que ser crente só dentro da igreja? Não, você tem que ser crente dentro da igreja, tem que ser crente lá no seu trabalho, nos seus negócios. Você tem que ser crente no mercado, você tem que ser crente no shopping, você tem que ser crente em todo lugar. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, maldito aquele que se ajuntar com o animal, maldito aquele que se deitar com a sua irmã, maldito aquele que se deitar com a sua sogra, maldito aquele que ferir o seu próximo não é nem na frente, hein? Não é nem destratando. Maldito aquele que, no silêncio, por trás. A gente fala assim, né? Pelas costas, né? Não é? A gente fala assim. Então, maldito aquele que aceitar suborno. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Maldito aquele que lê a Bíblia e fala assim: não, mas eu não concordo, eu não aceito, não, eu não penso assim. Então, olha, e nós estamos servindo esse Deus aí, Mas fala para quem está falando: mas tem gente que não sabe. Fala assim: tem gente que não sabe. Mas veja bem, aí tem um monte, capítulo 28, tem o Monte Gerizim. Fala: Monte Gerizim. Esse é o monte da bênção. Esse é o monte da bênção. E aí ele fala assim, no monte da bênção: se atentamente ouvir as vozes do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exalta sobre todas as... Fala um glória bem grande que é para pegar você. Aleluia. É a doutrina da prosperidade. Essa é a doutrina da prosperidade, Está vendo aqui, Aí fala assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que é para você ficar correndo atrás da bênção. É isso? Não. A Bíblia está dizendo assim, que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre, vai cair na sua cabeça, vai derramar sobre a sua vida, e te alcançarão todas estas bênçãos. Pergunta para o irmão que está do lado, está preparado, irmão? Estou querendo ser abençoado. O que aquela pessoa está fazendo, que ela está sendo abençoada, eu quero fazer também. Para com isso, você é servo de Deus. Mas por quê, pastor? Porque olha aí, bendito serás tu em qualquer lugar. Aleluia. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu o que você fizer vai ser abençoado. Quem pode aplaudir o Senhor por isso?
Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Sabe o que Deus está falando aqui? O que você quiser, se você quiser, por exemplo, lá na sua casa, se quiser fazer pastel, você vai ser abençoado. Se você quiser fabricar alguma roupa, você vai ser abençoada. Se você fizer bolo, você vai ser abençoada. Se você fizer salgadinho, você vai ser abençoado. O seu cesto vai ser um cesto abençoado. A sua amassadeira vai ser abençoada. Olha aí, ó. Está vendo? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus e em tudo que colocares em tudo, levanta a mão, olha para ela, fala, eu não sabia, você é abençoada, você é abençoada, pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Versículo 9, o Senhor te constituirá para si. Então, o Senhor fará isso em você, mas não é para você, é para Ele, O Senhor te constituirá para si, em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. O 11, o Senhor te dará abundância de bens. Lá na maldição, você só falou amém quando eu mandei, agora é voluntário, né? Agora o negócio ficou voluntário, amém, glória a Deus, fala a verdade. Tá certo, Versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom, aleluia, o céu, que coisa maravilhosa. Versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Versículo de número 14, não te desviará de todas as palavras que hoje, não vá nem para a direita e não vá nem para a esquerda. Não siga os deuses, mas siga e sirva o Senhor. Quem pode aplaudi-lo e quem pode glorificá-lo? Bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Aleluia. Agora você vai tirar o sorriso do rosto e você vai falar sério. Você consegue? Consegue? Então não ri agora, você vai falar sério. Você vai virar para quem estiver do seu lado, se for irmão abençoado, se for irmã abençoada. Você vai falar assim, ô abençoado, sirva o Senhor, fala para ele aí, já. Sirva o Senhor. Vamos ficar de pé, meu irmão, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Você veja, e assim, Moisés fez com que aquela nova geração, ela conhecesse então o Deus que eles queriam servir, né? E eu gostaria de nesta noite saber se dentre nós aqui existe alguém que gostaria de conhecer mais ainda. Eu sei que você conhece, mas eu gostaria de saber aqueles que gostam de excelência, né? Aqueles que não são do raso, né? Aqueles que são profundos, né? E que gostaria de conhecer mais o Senhor. Então, eu vou convidar você para daqui a pouco você vir aqui para o altar. Mas pastor, precisa fazer esse convite? Eu preciso ir aí no altar? Então, por que eu preciso fazer esse convite? Por que você precisa vir? Porque
o que você conhece de Deus, não foi você que buscou, não foi você que, porque a palavra de Deus fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós. Então, o que você conhece de Deus é o que Deus revelou para você. É o que Deus revelou. E se você quiser conhecer profundamente a Deus, você pode ler a Bíblia toda, você não vai conseguir. Você pode entrar numa faculdade teológica, você não vai conseguir. Por quê? Porque para conhecer profundamente a Deus, somente através do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo foi Deus que enviou. Então você precisa. Não, eu vou estudar em casa, não adianta, você precisa do Espírito Santo. Então aqueles que querem conhecer a Deus profundamente e reconhecem que precisa do Espírito Santo para isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida, para que você possa conhecê-lo muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Venha para cá, encontre um lugar aqui para você no altar, encontre um lugar. Aleluia, Deus.